Bom, vamos lá então, vou começar. O objetivo então é a gente continuar o estudo desse livro aqui, tá? Ele é um livro da Classical Academic Press. O nome dele é The Age of Martha, a Era da Marta. A Call to Contemplative Learning in a Frenzied Culture. Então, um chamado para o aprendizado contemplativo em um pedaço do capítulo 2, que diz assim: tempo para o leisure. Depois eu vou explicar para vocês o que é leisure, tá? Mas é um termo em inglês usado para esse aprendizado dentro do Escolei, que é um dos princípios pedagógicos clássicos cristãos, tá? E o tema hoje é tempo para o leisure, recalibrando o nosso entendimento sobre o tempo. Então, o ensino cristão não é o compromisso com o ensino do latim, do grego, e sim deve ser fundado em princípios profundos, no descanso, que seria esse leisure que eu falei, que nos guia à liberdade, amor e adoração. Então, veja só, eu até atrasei porque eu fui ao correio, e na volta eu fiquei pensando isso. Quando a gente fala de educação é algo muito sério, né? E quando a gente fala de educação clássica cristã é mais sério ainda. Por quê? Porque a gente leva em conta aquilo que funcionou durante 1000 anos, né? E que hoje nós não fomos educados dessa forma e nós desejamos resgatar isso no ensino com nossos filhos e até conosco. Veja só, eu sou uma pessoa extremamente acelerada. Eu diria que eu era, né? Estou num momento assim que Deus tem recalibrado essa questão de tempo comigo. Então eu gosto de ser produtiva, eu gosto de produzir. Mas houve um tempo em que eu tive esse tipo de foco de uma forma desordenada, tá? Então eu ficava controlando o tempo, por exemplo, que as meninas tinham que terminar determinado capítulo, eu cobrava uma rapidez de raciocínio, né? E isso, se a gente for pensar no Escolei, que é esse leisure, que é esse descanso, não casa, porque o aprendizado não acontece debaixo de pressão. O que a gente vê hoje na educação progressista? A gente vê as crianças doentes, adoecidas, porque elas não conseguem aprender tudo aquilo que é colocado para elas como importante para se aprender. Então eu já caí nesse erro, eu já falei nesse sentido com minhas filhas lá no começo. Graças a Deus eu revi isso e comecei porque eu entendo assim, como educador, isso tem que acontecer primeiro conosco, para que depois a gente possa ensinar o nosso aluno debaixo desse ambiente. Tá, mas Cris, aonde que entra essa questão de Marta e Maria? Veja a live da sexta-feira passada, mas isso está muito ligado com essa questão da produtividade, né? De alcançar o checkbox, né? Eu preciso fazer aquilo, eu preciso resolver isso, eu preciso terminar esse livro, eu preciso que meu filho saiba isso até o fim do ano, eu preciso... Será? Será que ele está pronto? Será que é isso mesmo? Então foi a definição que eu li aqui. O ensino cristão não é o compromisso com o ensino do latim e do grego, e sim deve ser fundado em princípios profundos, no descanso que nos guia à liberdade, amor e adoração. Então, se a gente não tem esse descanso é que nos guia para a liberdade, em direção à liberdade, ao amor e à adoração. Veja que, na verdade, quando o nosso objetivo está alinhado com Deus, quando a gente entende que a educação envolve muito mais do que matérias e que nós estamos direcionando nossos filhos para a eternidade, estamos lidando com almas eternas, o peso fica muito maior, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma xará aqui, a Cris também. Pois é, eu tô falando porque eu
Eu tenho essa característica muito forte, eu acho que os tempos em que vivemos, a forma que fomos criadas, nos tornaram Martas, né? Não que quem não viu a live da semana passada assista, e a minha ideia é compartilhar esse livro todo. Essa que a gente vai falar hoje é só um pedaço do capítulo 2. É muito bom, tô gostando muito. Porque a gente tem que reaprender isso, senão a gente não consegue ensinar. Senão a gente gera também ansiedade nos filhos, né? E uma coisa é o sistema gerar uma ansiedade na criança, porque o sistema, eu sempre falo isso, o sistema não tem cara. Mas nós, se falharmos, nós somos pais e mães. Então é muito sério, tá? Então o que é o Leisure? Eu vou dar aqui a tradução para vocês, eu peguei lá no Webster 1828, é um dicionário maravilhoso. Você pode achar o aplicativo, você baixa no celular, ele é em inglês, mas é o dito dicionário cristão, foi o dicionário que o Noah Webster escreveu naquele resgate, eu não sei se foi esse, mas ele escreveu o primeiro dicionário inglês americano, porque ele entendia que as palavras tinham que representar aquele novo povo que estava surgindo, né, nos Estados Unidos. Noah Webster foi um dos pais da América. E esse dicionário é muito bom, você consegue baixar o PDF, oh meu Deus, o aplicativo, e diz assim, o que é leisure? Leisure, freedom, que é liberdade, from occupation or business, liberdade de ocupação, negócios, vacant time, tempo de descanso. Então a gente só aprende no leisure, nós só aprendemos no escolei. Esse mesmo termo no grego é o escolei. Tem destaque meu aí, tá? Porque o escolei é um dos princípios pedagógicos da educação clássica cristã, tá? Então, o que é o tempo? Então, qual é o meu objetivo hoje aqui com vocês? É recalibrar nosso entendimento sobre o tempo, tá? O que é o tempo? Tempo e eternidade. Então, tempo, nós temos duas definições de tempo. Uma é o tempo cronos e uma é o tempo kairos, tá? O tempo cronos, ele está relacionado ao tempo humano, tá? O kairos não, o kairos está atrelado ao momento sagrado, ao momento ligado às coisas de Deus, tá? Quando Jesus falou com seus discípulos em João 7,6, ele usou o kairos. Ele disse assim, meu tempo ainda não é chegado. Os discípulos estavam querendo apressá-lo, né, para que ele se apresentasse para o povo mesmo como Messias. Ele disse, meu tempo ainda não é chegado. Ele usou esse tempo, kairos, tá? Agora, o cronos é finito, é mensurável. É o tempo do relógio, tá, gente? O cronos é um tipo de tempo que nos persegue. Ele escorre das nossas mãos. No senso negativo do cronos, o tempo está passando, né? Na mitologia, Cronos, então a gente tem lá a história do Cronos na mitologia. Como que foi isso? Cronos recebe uma profecia de que iam roubar o reinado dele. Então o que ele faz? Ele come seus filhos para combater a profecia sobre ele. Mas o seu filho Zeus fica escondido e ele volta para destruir o seu pai. Então veja só, isso é uma figura. Por que Cronos come os filhos, né? Da mesma forma, Cronos consome o tempo com os nossos filhos. Nós temos um tempo com eles. E esse tempo está escorrendo. Agora, a Isabela tem 14 anos, mas parece que voou, que eu nem vi, que ela tem 14 anos. O tempo passou. E o que eu fiz com esse tempo? Eu aproveitei. Esse tempo ainda que ela tem, dependendo de mim, né? Não sei se ela vai morar longe, se ela vai casar cedo, não sei. Mas o que estamos fazendo com esse tempo? Então aqui fica a reflexão para vocês. O tempo está passando. Nós estamos envelhecendo. O que estamos fazendo com esse tempo? Às vezes a gente acha, né, que a gente tem muito tempo, mas a gente não sabe se a gente tem todo esse tempo, né? Devemos aproveitá-lo. Então esse é o conceito do Cronos, tá? Não podemos deixar o tempo nos tiranizar. Não devemos dar aula correndo por causa do tempo.
a corrida do tempo. Então, eu sempre falo isso, né? Falo isso com relação aos meus livros, isso quando eu dou as minhas aulas explicativas, porque eu procuro viver aquilo que eu falo, né? A minha aula, os meus materiais levam em conta esses princípios pedagógicos. Eu prefiro 1000 vezes fazer uma tradução com as minhas filhas de duas sentenças de latim de um texto, com calma, tranquilidade, elas fazendo todo o raciocínio lógico para chegar na tradução, do que fazer correndo. Eu sou assim. Nós fazemos análise semântica, né, do sentido de textos de língua portuguesa. Então, a gente leva, às vezes, 2 semanas para fazer essas análises. Por quê? Porque primeiro, às vezes, textos grandes. Então, primeiro a gente procura todas as palavras no dicionário. Todas, que não sabemos. Fazendo casar dentro do texto. Depois, a gente vai parágrafo por parágrafo fazendo paráfrases desse texto. Isso leva tempo, né? Fazendo perguntas. Então, eu acredito, eu posso dizer assim, que hoje, dentro da educação com as meninas, já há algum tempo, depois que eu aprendi o conceito de escolher, melhorou muito. Porque eu prefiro fazer um pouco por dia, sem estresse, eu não quero que elas tenham uma visão de mim, de uma pessoa general. E eu já fui assim, porque eu sou assim comigo. Estou melhorando também. De querer exigir, de querer performance. E a vida não é feita. Quando a gente pensa na brevidade da vida, do tempo, é importante a gente fazer o nosso melhor nas coisas, claro, mas sem esse peso, sabe? Cronos, ele é quantitativo, enquanto o Kairos é qualitativo. Com Deus temos o Kairos, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O que seria um Kairos? Uma vez eu fui comprar uma casa e a gente não tinha dinheiro para comprar aquela casa e a gente estava esperando um dinheiro já há 10 anos e esse dinheiro não vinha. Quando nós escolhemos aquela casa para comprar, o dinheiro saiu. Então, isso é o Kairos. Isso é o tempo de Deus, aquele tempo que você não tem controle e de que aquilo que Deus quer acontece. A mesma coisa com os filhos. A gente vive no Kairos com eles, ou no Cronos com eles. Mas aquilo que a gente está plantando vai florescer no Kairos de Deus. A gente não tem como controlar, como manejar o resultado. Só Deus pode fazer isso. Então o Kairos é de Deus. Leisure, que esse descanso é um tipo de tempo que dá vida. Então, por exemplo, quando a gente faz leitura em voz alta, é um tempo de Kairos, é um tempo do escolher, é um tempo de descanso, porque você tá ensinando. Caiu e voltou de novo. Nessas horas é que a gente entende de verdade quem é Deus. A nossa alma é alimentada, a gente realmente aprende, a gente tem relacionamento com as crianças, existe paz, existe descanso. A vida é muito mais do que um checkbox, né? Você dá ok nas tarefas, principalmente quando falamos com a educação das crianças, de nossos filhos, né? Então, a gente tem que aprender